A casa do Toffoli caiu. Até o Lula já abandonou o barco. E o pedido de suspeição feito pela Polícia Federal de maneira inédita, diretamente ao presidente do Supremo, é só a primeira bomba. Vem mais por aí. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Alcolumbre está dançando, já fazendo conta de como seria o impeachment do Toffoli e a abertura de uma vaga para o Pacheco. Mas essa alegria pode acabar muito antes do que ele imagina. Ao que tudo indica, nós estamos diante de uma mega operação da CIA para resetar a República, e o Alcolumbre pode muito bem ser o próximo alvo. Vamos entender tudo o que está acontecendo, mas uma coisa eu adianto: Flávio Bolsonaro está praticamente eleito. Nós vamos ver o mesmo cenário de 2018. Anotem e depois me cobrem. Mas vamos aos fatos. A Polícia Federal teve acesso a mensagens que mostram que o ministro Dias Toffoli tem ligações diretas com Daniel Vorcaro. Sei que isso pode não parecer novidade para você, porque já tivemos repórteres dentro do resort Itaiaia mostrando que o ministro seria um sócio oculto do empreendimento. Empreendimento este ligado a um fundo de investimento do Vorcaro. Isso todo mundo já sabia. Mesmo assim, tentaram abafar o caso e Toffoli não largou o osso. Se manteve na relatoria como se nada estivesse acontecendo. Só que agora a situação mudou. O que antes era mera reportagem virou processo formal com provas documentadas. A Polícia Federal descobriu várias mensagens que mostram Toffoli recebendo dinheiro do fundo ligado ao Vorcaro. E mais, mensagens combinando festinhas, o que demonstra uma intimidade incompatível com a função de relator de um caso que envolve diretamente esse grupo. O caminho tradicional seria encaminhar isso à PGR, para parecer sobre suspeição. Mas já está claro que o Paulo Gonet não tem o menor interesse em confrontar ministros do Supremo. Sabendo disso, a PF usou uma brecha na lei orgânica da magistratura para pedir a suspeição diretamente ao presidente do STF, o mesmo presidente que vive falando em código de conduta e moralidade institucional. Eu já adianto, tem dedo da CIA nisso aí, mas eu vou falar disso mais à frente. A PF encontrou mensagens não apenas entre Vorcaro e Toffoli, mas com outras autoridades da República. Só que os federais preferiram focar primeiro em tirar Toffoli do caso. Portanto, ainda não sabemos quem são essas outras autoridades comprometidas. E é exatamente por isso que eu disse que a alegria do Alcolumbre pode acabar muito rápido. O que os investigadores falam nos bastidores é em resetar a República. Eu tenho conversado muito com investigadores, com gente que acompanha, tem acesso a essas investigações, e esse pessoal que eu mais escuto aqui em Brasília é assim: o que tem aí é suficiente para resetar a República. Isso tem toda a cara de operação estruturada. Quando o sistema inteiro está comprometido, você formata e reseta. É assim que funciona. Mas voltando aos fatos, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, levou o pedido de suspeição diretamente ao ministro Edson Fachin. Prestem atenção nisso, guardem essa informação. Quem levou o pedido contra Toffoli foi o próprio diretor da Polícia Federal. A partir daí, instaura-se um processo formal de suspeição. Serão apresentadas provas e Toffoli vai tentar se defender. Ele já soltou nota, e nessa nota praticamente confirma que é sócio do resort ligado a Vorcaro. Ele admite a sociedade, mas tenta se defender, dizendo que a lei da magistratura permite que magistrados tenham participação societária, desde que não atuem como gestores. Ele até tenta explicar à sociedade, mas não fala absolutamente nada sobre as mensagens das festinhas. E só isso já caracteriza a proximidade indevida entre relator e investigado. Isso, por si só, já seria suficiente para a suspeição. E essa confissão me fez lembrar das agências de checagem, que eram usadas como base para censurar a internet. Ainda bem que as notas da comunidade do Elon Musk colocaram fim nesse circo. O problema agora é que a coisa pode ir além da suspeição. Já se fala, inclusive, em prisão de ministro. E Toffoli é apenas a primeira peça. Lembrem-se, existe também Alexandre de Moraes. Apoiar este canal é mais do que patrocinar um jornalismo independente. É mostrar que você não fica indiferente à injustiça e apoia quem enfrenta a tirania do Brasil. O curioso é que Toffoli não desiste. Enquanto preparávamos este vídeo, ele soltou 2 notas para se defender e, não satisfeito, determinou que a PF entregasse todos os dados apreendidos no celular do Vorcaro para ele. É muita cara de pau. Quem também parece estar bem ansioso é o Paulo Gonet, que solicitou também todos os dados extraídos pela PF. Talvez já tenha decidido quando você estiver assistindo a este vídeo. Nós jamais estaríamos falando desse escândalo nesse nível se o diretor da PF tivesse seguido o protocolo tradicional e encaminhado o pedido à PGR. Mas Andrei, que sempre foi visto como alguém alinhado ao sistema, resolveu bagunçar o plantão e foi direto ao Fachin. Ou seja, ele quer derrubar Toffoli.
Mas por quê? Porque o diretor da PF, indicado por Lula, que até ontem cooperava com Moraes em tudo, resolveu agora virar o salvador da República. Talvez a pergunta correta não seja por quê, mas o que ele ganha com isso? No livro Diário da CIA, do ex-agente Philip Edg, fica claro como a agência recruta colaboradores ao redor do mundo. Ele descreve organogramas de influência e explica que quando não há alguém ideologicamente alinhado, eles simplesmente pagam. E pagam muito bem. Você pode colaborar por convicção ideológica ou pode colaborar por dinheiro. A figura-chave nesse pedido contra Toffoli é Andrei Rodrigues. Como indicado de Lula, com histórico de cooperação com o STF, ele poderia ter abafado isso dentro da própria PF. Mas não, ele levou direto ao Fachin. E vocês sabem o que o diretor da PF fazia no dia 29 de janeiro deste ano? Ele tinha reunião com ninguém menos que o vice-diretor da CIA. Sim, Andrei levou toda a cúpula da PF para uma reunião com Michael Ellis. Teve tratativas com o número 2 da CIA 2 semanas antes de desencadear o que está sendo chamado de início de reset da República. No site da PF, eles colocam a visita da CIA como uma visita de cortesia. O vice da CIA estava sem nada para fazer e resolveu dar uma passadinha lá. Sei. Se Toffoli é o primeiro alvo, a coisa vai escalar. E esse desgaste vai atingir diretamente Lula. Lula se mantém no poder sob a narrativa de defensor da democracia. Mas quando os defensores da democracia começarem a ser expostos no Jornal Nacional como suspeitos de corrupção, essa imagem vai para o ralo. Se Flávio Bolsonaro já está subindo sem esse escândalo, imagine quando os efeitos forem sentidos de verdade. Lula tem Lewandowski citado, tem Moraes com contratos milionários, tem o caso Master, enfim. Senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top, criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente. Segundo, a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, o TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Percebam. Essa pancada só veio quando a República tentou fingir que não estava vendo nada. Desde dezembro, pipocam escândalos, mas eles continuam se acobertando. Agora não é mais reportagem, é processo formal. Imagine você sendo coordenador da CIA no Brasil, vendo denúncias sendo abafadas por uma cúpula que se acha inalcançável. Alguém perdeu a paciência e resolveu atacar com algo que sempre funciona no Brasil: corrupção. Existe um nome em Washington que vem sendo apontado como estrategista dessa virada na América Latina: Marco Rubio. Ele tem vencido batalhas políticas importantes desde que assumiu protagonismo nessa agenda hemisférica. Reparem na coincidência: a sanção Magnitsky de Moraes cai em dezembro. E é justamente em dezembro que o caso do Banco Master ganha tração. É como se alguém tivesse dito: vamos tirar a sanção, deixar a guarda baixar e atacar com denúncias de corrupção. Passamos 6 anos denunciando abusos contra a democracia, contra liberdades. E nada acontecia. Mas quando é corrupção, todo brasileiro entende. Hoje, a imprensa está escandalizada porque Toffoli tem relação com o investigado. Mas essa mesma imprensa achou normal Moraes ser vítima, promotor e juiz em casos que o envolviam diretamente. Se Fachin der o primeiro pontapé, será efeito dominó. Quem diria? Parece que agora teremos o chacoalhão de verdade. Agora, vamos ao giro pelo mundo. O secretário de Energia dos Estados Unidos esteve na Venezuela para comandar a reforma da estrutura petrolífera do país. Vejam essa cena. Isso é uma humilhação completa. Há quase um mês, esse sujeito estava literalmente jogando bombas na cabeça deles e agora estão cantando para o sujeito. É muito bom ver comunista sendo humilhado desse jeito. E hoje ocorrerá a segunda votação da lei de anistia na Assembleia Nacional da Venezuela. Expliquei essa semana que estava faltando essa segunda votação e a promulgação para que passasse a vigorar plenamente. Com isso, vai acabar por definitivo o drama de todos os perseguidos do regime. Em Portugal, parte da A1 que liga Lisboa ao Porto desabou após rompimento de dique do rio Mondego devido às fortes chuvas. A Rússia realizou o primeiro lançamento do foguete Proton-M desde 2023, colocando em órbita o satélite meteorológico Elektro-L número 5. O governo russo afirma que é para monitoramento atmosférico e dos oceanos. Será que é só para isso mesmo? Na China, um buraco se abriu em Xangai durante obra do metrô. Apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido.
Cuba anunciou paralisação de atividades não essenciais por falta de combustível. O estrangulamento energético aumenta a pressão sobre o regime. Nesse ritmo, as chances da queda do regime antes do final do ano ficam cada vez maiores. Trump convoca cúpula com presidentes latino-americanos de direita em Mar-a-Lago, na Flórida, buscando formar bloco político contra a influência chinesa na região.